Ah, tá. Eu tava numa sala com o Luizinho e tinha uma outra pessoa da Prospecto também. A gente conversou bastante mesmo assim, sobre a questão do papel das instâncias e tal. E assim, a gente falou o que saiu bem assim, que acho que foi bem comum entre o que a gente pensava, era meio que ela surgiu também para trazer um pouco essa questão da união entre as empresas júnior, entre as empresas juniores, né? Tipo, para ser meio que uma ponte entre as empresas, porque de certa forma também, além de ajudar na questão do desenvolvimento do empresário, em questão do desenvolvimento do estudante em si também falando, né? Ela também proporciona momentos como momentos de mais proximidade entre as empresas. Por exemplo, aqui agora a gente está aqui hoje numa sala com pessoas de outras empresas juniores, a gente podendo trocar ideias, conversar, saber um pouco sobre o que outros fazem. Também tem esse lado de ser uma união entre as empresas também, ajudar a gente a se unir e também mostrar um pouco de força também para a gente, né? Então foi Ah, basicamente esse o ponto em comum assim que a gente achou entre os nossos argumentos. massa. Alguém mais tem alguma coisa a comentar? Sobre o que achou, algum insight que não tinha percebido antes, que agora percebeu sobre esse assunto? Eu vi que o Luiz desmutou o microfone. Eu tô desmutado, foi sem querer. Desmutou, ó, tem que falar agora. Pera, deixa eu pensar. É, sobre insight, né? Assim, eu não tive muito insight, mas tava conversando comigo, a gente tava na mesma sala, que não entendi ainda muito sobre o sistema mesh, mas que o papel da instância, ele sendo feito de dar suporte, de dar apoio às AJs é muito bom. Só que, como eu até conversei com a Luana ontem sobre núcleos, né? E tá chegando um momento que a paragem está ficando gigante e a gente, daqui a um tempo, vai ter que começar a pensar muito mais forte nessa ideia, né? Uhum. Massa. Massa, deu ponto. Gente, só me confirme, vocês estão vendo a minha tela como, assim, só pra... A tela cheia, Tela amigo, tudo cheia. certo. Tela cheia. Vamos lá, então, galera. Acho que deu para a gente entender, né, que a gente, né, o objetivo do movimento sempre foi esse, se apoiar. Então, o sistema MED ele acabou sendo algo que a gente vai começar falando sobre o sistema MED, né, só alinhando expectativas. Depois a gente vai entender um pouco como foi o papel das instâncias dentro disso. E aí, o sistema MED ele surge de uma forma bem orgânica, né? Aí a gente começa a trabalhar as nomenclaturas dele de uma forma um pouco mais recente, mas tem um porquê aí, não teria como, né? Para quem me conhece, para quem não me conhece, prazer, sou Leonardo. Eu sempre vou falar muito de história, né? Então, se a gente puxar um pouco da nossa história, a gente vai entender que a primeira parte desse sistema, né, que surgiu, e eu vou detalhar já já um pouco mais sobre ele, foi a própria empresa Júnior, né? Então, a gente tem a primeira empresa Júnior surgido com o objetivo de potencializar os seus alunos ali, bonitinho, todo mundo fazer projetos, se capacitando, indo para o mercado de trabalho mais pronto, né? A Escola de Ciências Econômicas da França. Então, quando surge a primeira empresa júnior, né, outras empresas júnior começam a surgir também. E a gente tem uma tendência natural do próprio ser humano de nos agruparmos em grupos semelhantes, né? Então, a gente vai trabalhar com os nossos semelhantes. Então, essas empresas juniores começaram a trabalhar mais em conjunto, né? Só o que aconteceu foi que observou-se, isso é a base do movimento Empresa Júnior no Brasil, que duas empresas júniores trabalhando em conjunto, três, enfim, aquela velha história, né? Que a gente consegue trabalhar muito melhor se estivermos em conjunto. Então, quando a gente tem o crescimento e a expansão das empresas juniores pela Europa na década de 80, a gente começa a ter EJs que antes estavam ficando só na França, em Portugal, Itália, Ucrânia, Bélgica, acho que eu tenho esses países também. Assim. Então, a gente começa a ter uma rede de EJs espalhadas que a gente precisava, eu digo assim, o movimento empresas global como um todo, de alguma forma organizar, né? Se a gente queria realmente transformar como a gente dizia que queria transformar, não podia ser bagunça. E aí que surge a primeira federação, né? A primeira federação foi a JAD, que eu não sei pronunciar, mas é tipo Junior Enterprise Federation, alguma coisa assim,
na época era a Federação de Empresas, hoje é a Confederação Europeia de Empresas Juniores. Então, a gente tem que surge a primeira federação com exatamente esse objetivo. A gente começa a trabalhar de forma mais conjunta no sistema e tem um órgão ali, mais uma parte desse sistema como um todo. Então, a gente tem as empresas juniores e tem um órgão que começa a desenvolver elas. Quando a gente vem para o Brasil, a gente surge com dois, que são as empresas juniores e os núcleos barra ligas, né? Então, às vezes vocês vão ver ligas de empresas juniores, às vezes vocês vão ver núcleos de empresas juniores. É bem semelhante o conceito também. Geralmente, ligas são de mesmas universidades. Mas qual foi a grande questão? Então, quando a gente começa a crescer no Brasil aqui, em 1988, com as empresas juniores, como a gente começa a crescer como empresas juniores, com as empresas juniores aqui no Brasil, outras partes vão se transformando também. Mas antes de muitas federações surgirem, surgiram os núcleos, porque vocês imaginam. E aí, quem for da UFPA, eu já troquei uma ideia sobre como é que era com alguns professores de vocês, né? De como é que era o movimento Empresa Júnior há 5, 10 anos atrás. Vocês vão ver que tinha gente que conversava pelo fax para conseguir bench, assim, sabe? Então, você tinha que mandar um e-mail para a EJ, que era 2 dias de resposta, para então ter um retorno. Então, criar uma federação que pegue um estado inteiro nesse contexto era muito complicado. Então, o que a gente tinha? Que tinha também por objetivo dar, de alguma forma, suporte. Eram os núcleos. Então, os núcleos, eles surgem como organizações primais de GEJs, aqui no Brasil, pelo menos, geralmente da mesma cidade, ou cidades muito próximas, ou de uma mesma universidade, que foi bastante comum, inclusive, criarem-se núcleos de uma mesma universidade por causa da questão da proximidade, facilidade de comunicação e tudo isso. Estou vendo que estão falando no chat. Tá, rapidinho, gente. Meu áudio está um pouquinho bugado, vocês estão conseguindo escutar. Eu vou só desligar o ventilador aqui, pera. Problemas em Paris, gente. Eu não estava falando da França? Então, olha só. A gente teve problemas em Paris, literalmente. E aí, quando a gente chega no Brasil, que começam a surgir os núcleos, a gente tem mais uma parte desse sistema. Então, a gente tem empresas de juniores, a gente tem federação, a gente tem também núcleos, né? Só que com o passar do tempo, a gente começou a surgir as federações. Então, a gente tem, há pouco tempo atrás, a FEGESP, que foi a primeira federação brasileira a ser criada, que tinha também por objetivo estar fortalecendo as suas EJs. Só que se vocês acham que uma federação, né, se as coisas eram assim fáceis, gente, se vocês acham que é difícil hoje, vocês têm que imaginar quando a gente não tinha comunicação como era naquela época, assim, entende? Então, a gente tinha as federações em si, elas eram um grande elo fraco, e aí é conhecido, né, esse termo dentro do movimento Empresa Júnior, que as federações foram por muitos anos o elo fraco do movimento, assim, porque eles não conseguiam elevar a régua das EJs, pelo contrário, acabava dando muita dor de cabeça. Então, a gente teve federações que foram federadas, confederadas, e depois foram a falência, entre aspas, né? Tipo, fecharam um tempo, voltaram. Então, a gente tem federações muito antigas, muito recentes, porque nunca foi algo direcionado. Porque vocês imaginam, né? A tendência natural do ser humano, e eu vou falar isso agora. Deixa eu passar o slide aqui. A tendência natural do ser humano é estar se organizando em hierarquias, né? Então, a gente está se organizando de uma forma linear, bem ordinária. Só que o mundo não funciona assim. Quando a gente olha para a própria natureza, não existe acima ou abaixo, não existe hierarquias. Há somente redes alinhadas dentro de outras redes. E quando a gente olha para o movimento Empresa Júnior, para o ecossistema qualquer, né, floresta, enfim, a gente tem um sistema que é muito complexo, consegue se relacionar de uma forma entre si, de uma forma muito legal. Só que tu não vai ter uma hierarquia exatamente, tu vai ter as coisas acontecendo de forma complexa, de forma exponencial e não de forma linear e pragmática. Então, se o movimento Empresa Júnior queria alcançar todo o Brasil, né, a gente precisava também trabalhar de uma forma que a nossa rede não fosse linear, não fosse pragmática. Então, a gente tinha 27 estados, nem todos tinham empresas juniores, mas a gente tinha 27 estados que têm 27 realidades diferentes, 6 mais Distrito Federal, que possuem realidades diferentes. Então, não tem como eu trazer o mesmo sistema para todos eles. Cada realidade vai possuir um sistema e uma participação dentro do sistema em geral como um todo. Então, a gente tem a criação das federações, já tem a criação dos núcleos, que surgem aqui também para dar suporte, como muito foi falado, às empresas juniores. E aí, recentemente não, né, mas na história do movimento Empresa Júnior a gente acaba enxergando algo mais recente, quando a gente começa a enxergar as federações também de forma mais estratégica, porque a gente começa a posicionar as federações frente ao ecossistema empreendedor, frente ao governo, enfim, de uma forma mais ampla. Então, a gente tem a marca federação, né?
E aí, até voltando também, a gente tem a marca Confederação. Então, a Brasil Júnior surge justamente com esse pensamento. A gente tinha muitas EJs, então já estava impossível a gente conseguir alcançar tudo de uma sozinho, né, em questão de federações. Então, a Brasil Júnior surge também com o papel de unir as federações e as EJs. Hoje, a Brasil Júnior não trabalha mais com empresas juniores diretamente, né, não nem sempre, ela trabalha muito mais com as federações, dando suporte, potencialização a elas, né. Então, quando a Brasil Júnior surge, apesar de muitas dificuldades, não surge de primeira, justamente pela dificuldade que se tinha em organizar um sistema, vocês imaginam, né? Eles faziam imersão uma vez por ano só, e olha lá, eles se reuniam assim por e-mail, MSN, imagino, porque não era algo não tão fácil de fazer. Beleza, então a gente chega no sistema atual, né? O movimento Empresa Júnior seguiu dessa forma, quando a gente pensa assim, dessa forma, como eu digo assim, desse sistema, né, mais hierárquico. Então, EJ responde à federação, ou EJ responde ao núcleo, que responde à federação, que responde à própria Brasil Júnior, né? A gente tem um sistema linear que não responde exatamente aos problemas e dores que a gente possui enquanto rede. Então, né, quando olha assim, alguns anos para trás, deixa eu só minimizar aqui. Quando a gente olha alguns anos atrás, Caligari, que foi um grande marco para o movimento Empresa Júnior, porque, para quem não sabe, ele foi idealizador do primeiro planejamento estratégico da rede, ele falou um pouco também quando a gente olha para o sistema médio. Assim. E aí a gente para e pensa que naquela época, assim, isso era algo muito novo. Assim. Se a gente olhar hoje para as EJs, por exemplo, todo mundo sabe que é um pé da rede. Né? Imagino que todos vocês sabem que é um planejamento estratégico, correto? Show, assim, fico tranquilo. Mas, enfim, naquela época não, assim, foi super inovador, a gente está trabalhando com planejamento estratégico. E isso mudou a forma como o movimento em si se portava, né? Então, a gente deixa de ser estudante, de brincando de empresa, e começa a focar cada vez mais em realmente sermos empresas reconhecidas. O que cabe dizer, assim, que não faz muito tempo, né? Então, acho que vocês mesmos, os problemas que a gente vive hoje no Pará, de professor dizer que a gente é um bando de sem nada para fazer, coisa assim. Eu sei que vocês já escutaram isso em algum momento da jornada de vocês, de algum professor. Isso também eles viveram há muitos anos atrás, assim. Então, a gente está passando por um momento que já foi passado pelo resto do Brasil. Só que a gente acabou polarizando mais, assim, nos outros estados, enfim, com o passar do tempo, assim. Então, o movimento ele passa a enxergar cada vez mais qual é a nossa participação como, de fato, dentro do ecossistema. Então, o pé da rede ele é muito sobre isso. Era para a gente fortalecer a marca, a empresa Júnior, né? Fazer ela ser conhecida, fazer ela crescer, se posicionar tanto no mercado quanto no governo, para que a gente começasse a realmente fazer o nosso papel, né? Um Brasil empreendedor. Então, quando a gente olha para o começo desse novo PE, em 2018, a gente já tem novos marcos, a gente já posiciona o movimento Empresa Júnior cada vez mais como algo que realmente faz a diferença na nossa sociedade. E se a nossa sociedade é complexa, o movimento Empresa Júnior também precisa ser complexo. Então, a gente precisa se nos relacionarmos como tal. Vocês estão conseguindo me entender até agora? A gente está ficando claro o que eu estou falando? Sim. Alguma dúvida até aqui? Que aí eu vou cerrar um pouco a parte de história agora. Não, tudo certo. Tudo bem, então. Então, quando a gente olha assim, uma dentro das próprias teses dele, a gente pode enxergar as organizações de diferentes formas, né? E quando a gente até olha para a própria manual das instâncias, se a gente para e pensa assim, em questão de organizações mais simples, então a gente tem organizações tribais, organizações já mais de cunho mais colaborativo, então a gente tem cidades, até a gente chegar nas organizações, eu esqueci o nome, João, se tu lembrar, eu esqueci o nome da última organização, que são as organizações de modelos, né, de como a gente pretende seguir, assim. Então, como eu falei, né, esse gráficozinho é onde a gente poderia estar, né, então a gente tem, quanto mais para cima, mais hierárquico, né, então a gente tem uma rede mais vertical, quanto mais para baixo, mais horizontal é a rede, né, então é mais cooperativa e começa a se tratar como um sistema complexo. Como mais para a direita é uma rede informal, né, em questão de contatos, quanto mais para a esquerda vai tendo a questão da formalidade. Então, quando a gente enxerga isso, a gente entende que onde a gente está, né? Então a gente está numa rede hierárquica, mas onde está esse círculozinho assim, a gente é onde a gente deseja estar. A gente não deseja ser uma rede informal, né, gente? Então, tipo assim, e a gente também não deseja ser uma rede 100% formal. A gente precisa entender esse meio termo. E aí, quando eu digo rede, eu digo todo o movimento Empresa Júnior. A gente busca ser uma rede, né, que consegue trabalhar com esses dois lados, mas a gente vai focar muito na cooperatividade. Porque se a gente olhar para o sistema hierárquico, quando foi que o sistema hierárquico deu certo? Assim? Se a gente parar e olhar para um sistema como o sistema tribal, sistema de cidades mais rudimentares, ou a gente olhar para a nossa própria cidade, como a nossa política é trabalhada, a gente vê que sistemas hierárquicos eles não conseguem trazer os melhores resultados. Então, a gente tem, então, uma intenção de buscar um sistema cada vez mais complexo, e aí que a gente começa a falar, de fato, sobre o sistema MES. O sistema MES é uma rede
aqui, é uma rede de comunidades conectadas, cujos agentes trabalham em torno de uma estratégia compartilhada, visando maximizar o potencial da rede e a vivência empresarial de cada empresário júnior. O que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer, então, que o sistema é a forma que a gente tem, assim, de fazer a nossa visão, né? O nosso propósito do Brasil Empreendedor ser cumprido. Porque o Brasil Empreendedor não é feito por um estado ou outro. Então, se a gente olha para o sistema médio, a gente também está olhando para a própria articulação do movimento como um todo, né? E aí, hoje, no Brasil, a gente tem o núcleo, né? As ligas hoje estão deixando de existir, se tornando núcleos. Núcleo, empresas juniores, federações e confederação. Falando brevemente, assim, sobre como cada uma delas atua, a empresa júnior, acredito... E aí, até deixo a pergunta aqui. Alguém pode me falar como entende, né, pelo menos, do que eu fui falado aqui? Qual é o papel da empresa júnior dentro de um sistema complexo como a rede, ou como a nossa rede em si? Eu vou selecionar em... Mariana, da Prosec. Você pode falar, amigo. Aqui é o PJ Talk, gente, não pode ter seu... Ai, poxa, Léo. Tá, sobre o papel da empresa júnior no meio, certo? Isso. Sim. Eu sou muito por esse negócio, mas, assim, na minha visão, eu vejo que justamente a empresa júnior vai ser a base de tudo isso, formando não só um grupo de amigos, um grupo de empresários que querem justamente crescer no Brasil empreendedor. É assim que eu vejo, na minha opinião. Então, é justamente essa relação que vai montar, querer fazer um Brasil que empreende mais jovens empresários, que quer, como é que se fala? Investir em empreendedores que querem mudar justamente esse Brasil para justamente ter mais chance de um futuro melhor para isso. Massa, amigo. Acho que tu falou uma coisa muito importante mesmo, que é que a empresa júnior ela é a base, né, de todo o processo, né? Então, tudo que acontece dentro do movimento empresa júnior, tinha um gráfico bem bacana, só que eu não consegui passar de para cá. Mas tudo que acontece dentro de uma empresa júnior, imagine ela como se fosse o círculo central, né, de todo esse processo. Porque o empresário júnior no final é quem vai executar, né? Então, quem vai fazer o projeto que vai transformar a vida de um empreendedor é o empresário júnior, assim. Não é a confederação, não é a federação. Vai ser aquele empresário júnior, vai ser o trainee, vai ser o gerente, vai ser o diretor. É por ele que tudo é feito, assim. Porque, de certa forma, vai ser ele que é a ponta da rede, que precisa escutar a nossa mensagem, que precisa estar ali escutando e trabalhando para que a gente consiga esse Brasil empreendedor. Quando a gente olha para uma empresa júnior, ele já está inserido nesse sistema, né? Então, a partir daí, a gente tem o papel da federação, hoje, né, do núcleo, desculpa, hoje muito com o papel de estar aproximando mais a rede, então cada núcleo tem uma realidade. E aí é massa falar, porque assim, conversando com algumas federações nucleadas, a gente tem diferentes realidades, assim, de núcleos, e é importante, porque eu sei que a Parajúnior está falando sobre núcleos, a gente entende também que é algo que vai acontecer em um futuro próximo ou não, a gente não tem como prever isso, mas cada federação tem um sistema único de criar núcleos, assim. Então, a gente tem federações que a necessidade do núcleo é para não virar bagunça, assim. Os núcleos eles já tinham surgido, então algumas já tinha núcleo ali, a federação, antes da federação existir, então, alguma forma precisava ser organizado. Então, passou-se por um processo que a gente chama de regionalização ou nucleação, que é quando toda uma federação se torna nuclear. Então, a gente tem todas as EJs federadas a algum núcleo dentro da federação. Então, a gente tem federações com esse quesito, assim, como também temos federações que é muito importante a gente pensar na conexão, né? Então, putz, a gente tem EJs distantes fisicamente, a gente tem EJs que possuem realidades diferentes, e para a federação alcançar todas, fica complicado. Então, vamos criar núcleos de conexão, né? Que eu inclusive, enxergo que a Parajúnior trabalha muito nesse sentido, em gerar conexão através de um potencial de núcleos, né? Mas também a gente tem federações que criam núcleos pensando no suporte, pensando no braço, né? Em questão de pessoas e tudo mais. Ou quando, tipo assim, imagina tem núcleos que são maiores que a Parajúnior, né? Então, se a Parajúnior hoje tem dificuldade de trabalhar, imagina se fosse um núcleo, né? Que seriam, entre aspas, menos pessoas. Então, a gente vai tendo um sistema gradativo. Núcleos, então, a gente tem federações que a gente tem três tipos de trabalho, né? Que são as federações que não são nucleadas, como a Parajúnior. Então, toda a sua rede não é nuclear, então a gente dá suporte diretamente para a rede. Federações que são nucleadas, mas que dão suporte tanto para a rede quanto para os núcleos, então tanto para as EJs quanto para os núcleos, quanto federações que são nucleadas e só dão suporte diretamente para
o núcleo em si, né? Então, ele não dá suporte diretamente para a empresa júnior. E aí tem até federações semi-nucleadas, né? Tipo Rio Júnior, Juniores, que tem núcleos em algumas partes, mas não tem núcleos em todas as outras, né? Então, a gente está passando por esse processo de regionalização. E aí chega a confederação. Há cerca de 4 anos atrás, a confederação, no caso, Brasil Júnior, sempre trabalhou diretamente com as EJs, o que não é mais tão realidade. A gente teve programas de aceleração no passado, só que não é o propósito hoje da Brasil Júnior. E até vou falar um pouco sobre isso depois. Mas a gente busca muito estar potencializando as instâncias e não necessariamente a EJ. Porque a gente sabe que se a gente potencializa a instância, que sempre foi o elo fraco da rede, a gente também vai estar potencializando o núcleo, potencializando a EJ como um todo também. Então, a gente tem a Brasil Júnior, e acima disso a gente já tem a Conselho Global, não sei, enfim, bilíngues que falam, o que é o Conselho Global de Empresas Juniores, né? Então, ele já vai olhar um pouco para a expansão, ele olha muito para a expansão do movimento nos outros países. Então, por exemplo, alguns anos atrás, o Brasil colonizou a Argentina, colonizou aos Estados Unidos, em questão de empresas júniores, a gente chama assim colonizar. E aí cada país tem, inclusive, modelos diferentes de empresas juniores. O conselho vai ter muito esse papel, além de representatividade e tudo mais, mas já a um nível mais global, além de conectar mesmo as confederações. Então, hoje eu não tenho certeza de quantas confederações a gente existe no mundo assim, mas eu sei que são bastante. Mas eu também sei que o Brasil é a maior delas. Show, gente, até aqui alguma pergunta? Não, né? Ok. E aí, falando um pouco, né, sobre muita necessidade quando a gente olha para o sistema MEG, quando a gente deve mexer no nosso sistema MEG? Assim? Se a gente olha para o Pará, a gente tem um sistema MEG relativamente não tão velho, né? A gente tem isso desde quando a gente começou, a gente sempre trabalhou da mesma forma, só que fomos agora só ampliando as nossas ferramentas, né? Nosso trabalho em rede. Então, a gente só para deixar muito claro, quanto mais números, quanto maior o número de AJs a gente tiver numa rede, mais a gente precisa ser maduro, né? Então, como a gente alcança essa maturidade, quando a gente tem um grande número de EJs, né, a gente vai alcançar com o trabalho em rede. E para o trabalho em rede ser efetivo, a gente precisa de um sistema médico coerente. Então, é muito te perguntar, hoje, faz sentido para Pará Júnior ter núcleo? Assim, se a gente olha para a nossa dificuldade em fazer um time, né, então a gente não consegue montar um time em federação, completar a diretoria das EJs. Como a gente cresceria para estar ali também trabalhando com núcleos e federação, então diretoria, núcleo, EJ, como um todo, né? Beleza. E aí também pensar assim, como um sistema complexo, as respostas elas não são simples. A gente vai ter respostas complexas para problemas complexos. Então, faz sentido hoje a Parada Júnior criar apenas um núcleo onde está, por exemplo, Marabá, que tem o maior número de empresas juniores. Faz sentido criar um núcleo só ali e aí a gente quebra o sistema médico, a gente fica com um núcleo trabalhando num sistema e aí a gente fica com o resto da rede trabalhando em outro. Tipo assim, ficaria complicado. E, historicamente, olhando para outras federações, isso é muito ruim. Tanto é que a gente sempre fala que o desejo da Pará Júnior é que a gente construa os 3, 4, 5, 50 núcleos que tiver de uma forma muito ao mesmo tempo, no sentido de que tipo, a gente consiga estar ali trabalhando com o crescimento deles ao mesmo tempo, assim. Então, é muito sobre a gente entender como a gente consegue dar respostas e o porquê a gente está alterando o nosso sistema médio. Quando a gente fala de alteração de sistema médio, a gente sempre se baseia em alguns pilares que o movimento se baseou na sua história, né? Então, tipo assim, todas as partes de um sistema, elas precisam ser empoderadas, né? Então, a gente precisa entender qual é o nosso papel. Mariana falou muito sobre como o papel da empresa júnior é a base. Eu falei como é o papel da federação, da Brasil Júnior, mas isso é claro para a gente hoje, assim. Se a gente olhar há poucos anos atrás, e a gente até pensa, putz, por que a empresa júnior ficou tão famosa, se ela é tão antiga, né? Então, a gente tem desde 1960 e pouco empresas juniores, mas por que ficou tão famosa só agora? Eu acredito, né, visão pessoal minha, foi porque a gente começou a ter mais clareza dos nossos papéis, enquanto instância, enquanto ou seja, quando eu digo instância, é empresa, núcleo, federação, Brasil Júnior, enfim. A gente começou a ter mais consciência do nosso papel como um todo e nosso papel dentro do sistema, né? Então, a gente fala sobre ter responsabilidade, né? Então, estarmos alinhados. Não pode um núcleo nascer sozinho dentro da Pará Júnior, por exemplo, sem a federação não estar ali. Porque isso cagaria com tudo, assim, a gente teria 2 alinhamentos diferentes acontecendo, a gente teria como é aquele versículo? Não se pode servir a 2 senhores, né? É um rolê desse. Então, tipo assim, não se pode, a gente não poderia estar trabalhando com 2 sistemas diferentes. Então, fala muito sobre esse tipo de alinhamento que precisa acontecer. E também todo sistema cria a mesma estratégia. Então, se a gente vai falar sobre sistema médio, alteração de sistema médio, seja para implementação de núcleos, seja para mudança no relacionamento entre as instâncias, porque hoje
as EJs respondem a Parajúnior, mas a gente pode fazer algum outro tipo de sistema. Do nada, a gente cria aqui agora um sistema novo, né? Então, ano que vem a gente vai ter o quê? 30, 45 EJs, vai saber quantas a Kira ainda quer colocar. Então, o sistema que a gente tem hoje está ficando mais complicado. Então, como é que a gente consegue trabalhar, talvez uma alteração no sistema médio ou apenas uma alteração dentro do suporte? Eu apresento isso muito pensando, tentando realmente instigar vocês a entender como o sistema se comporta, né, como o nosso sistema completo se comporta, como o movimento Empresa Júnior se comporta, e o que, que a gente precisa observar, principalmente isso, assim, o que, que a gente precisa observar de mudança. Porque, gente, é fato, o sistema médio atual, a gente não consegue estar dando suporte como a gente gostaria, a gente não consegue estar potencializando os nossos resultados como gostaríamos. Então, a gente realmente vai trabalhar no sistema de alteração. Como isso vai acontecer, ainda não sabemos, né? Acho que vai ser um grande desafio, talvez, para a gestão de 2021, tá pensando em como fortalecer, ou fortalecer o nosso sistema médio, que é o sistema médio da Parajúnior, não o sistema médio nacional, o sistema médio da Parajúnior com as nossas EJs, como fortalecer o nosso sistema médio, ou como a gente pode talvez alterar ou crescer ele, potencializar ele de alguma forma, né? Então, mas tudo tem que estar acontecendo com uma estratégia muito alinhada, que é o processo de construção e formulação disso. Assim. Show, galera? Até aqui deu para entender? Calma aí. Sim. Sim. Show, galera. Mas agora, sim, eu queria saber de vocês, agora conversando um pouco mais com vocês, sobre, dentro disso que foi falado, além de se fez sentido, eu queria entender se a visão que vocês trouxeram lá no início, naquele check-in, é compartilhada com a visão que eu trouxe aqui sobre como o sistema médio se comporta e quais novos insights vocês tiveram, o que, que vocês enxergaram de diferente dentro disso, se tipo assim, eu achava que era de alguma forma, mas é de outra, enfim, coisas nesse sentido. E alguém tem pelo menos 3 pessoas falando, gente, que eu quero. Pra gente entender se a gente tá alinhado. Uma pessoa ali disse que entendia dessa forma mesmo. Beleza. Gente, eu vou escolher alguém então aqui. Kira, escolhe uma pessoa se tu tiver aí. Vou escolher, peraí. Aqui é que nem classe, gente. Se não fala, a gente vai ter que apontar o dedo. Sim, eu tô apertando essa que é mute aqui. Mandei uns. Me fazendo de doida pra Kira Maria. Ah, Me desmutou. É pra eu falar ou alguém falar? Alguém tá falando aí também? Pode falar. vai as duas. Eu acho que é muito no sentido do que o Léo falou mesmo. A gente tinha pensado muito voltado, quando a gente estava em grupo, a gente pensou muito voltado para a EJ, mas trazendo para um contexto mais geral, pensando em confederação, núcleos, federações, é muito isso mesmo de desenvolvimento, questão de maturidade das organizações, como está mostrando aqui no slide do Léo. Eu acho que também, junto com a ideia que o Léo trouxe, é muito importante focar nessa quesito de alinhamento dos objetivos, né, da rede. Por exemplo, eu estava perguntando para a Kíria um tempo desse sobre essa questão de núcleo, e aí ela me explicou que realmente não fazia meio que sentido, na verdade não fazia sentido, né, mas como aconteceu tanta coisa na pandemia agora, ficou que a gente não pôde esse ano trazer essa ideia de núcleo tão mais a forte, sabe? E aí eu pude entender por uma visão um pouco mais estratégica, vamos dizer assim. Então, eu acho que é muito nesse quesito de desenvolvimento mesmo. Massa. Bem massa mesmo. Alguém nunca tinha tido contato com esse tipo de conceito, assim, pode falar um pouco assim do que achou, como entendeu? Acho que eu posso falar um pouco. Eu não tinha muita ideia desse conceito, muito da parte de núcleo e como era todo o sistema feito, né? E aí eu achei muito massa a forma que explicou, principalmente na possibilidade da gente formar núcleos, né? No caso, para Júnior. Eu gostei bastante, muito porque eu já vi algumas coisas, tinha visto, pelo menos por alto, de outras federações que trabalhavam com esses núcleos e que era uma coisa muito bem organizada e, sinceramente, realmente bem complexa. Massa. Uma última pessoa.
Gente, eu quero mais uma pessoa. Só que é o tempo de eu mandar isso aqui. Ah, então, Luana, eu escolho você. Eu vi meu nome, tipo, eu não tenho certeza. É, amiga, você para falar. Ou você não tá presente, de corpo presente. Não, não é isso, é porque o meu ouvido tá realmente estranho. Gente, no caso, foi assim, me deu muito mais uma dose de empatia, sabe? Porque, assim, às vezes eu tenho muita dificuldade de entender como a Brasil Júnior gera valor, sabe? E aí eu fico pensando em como a PJ tem dificuldade de administrar todas as realidades e alcançar cada uma delas e administrar, impulsionar. E eu fiquei imaginando como é para o Brasil Júnior lidar com 27 realidades diferentes e tentar equilibrar todas elas. Então, foi meio que um lembrete de não ser tão rigoroso, porque apesar da gente ter entrado e às vezes ter a sensação de que tá tudo um caos, na verdade isso já foi um salto muito grande e um salto em pouco tempo, sabe, em relação ao que a gente já viveu. Só porque a gente não teve a chance de estar lá e presenciar todas essas mudanças. Então foi muito mais um lembrete de seja empática, garota. Nossa, muito real, assim. Acho que eu, apesar de conhecer o sistema médio, nunca tinha olhado por esse lado da empatia, né? No sentido de que, realmente, né, gente? Isso traz pra gente nenhuma empatia somente com a Brasil Júnior, né? Então, como eu, como EJ, consigo entender o quão difícil está sendo para a minha federação, KKK, trabalhar na pandemia, dando suporte para a gente 9 EJs. O quão difícil está, e aí eu falo, e aí eu trago um ponto muito importante também, eu, como empresário júnior, olhando para a minha diretoria, que está passando por dificuldades em X, Y e tudo mais, como eu, assim, estou sendo empático com esse sistema que eu estou inserido, né? Então, tipo assim, se a gente faz parte de um sistema, gente, e aí por que eu digo que o nosso sistema é um sistema complexo? Porque todas as redes precisam estar atuando juntas, assim. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa não estar trabalhando somente com as EJs, com o núcleo, ou não pode estar trabalhando EJs para um lado, núcleos para o outro, federação e confederação para lados diferentes. Então, a gente precisa estar realmente alinhado. A gente precisa estar trabalhando em conjunto pelo propósito que a gente tem, né? Brasil Empreendedor. Ai, gente, parou de compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim, amigo. Dentro disso, a gente chama agora o que a gente fala sobre papel das instâncias, né? O que seriam instâncias, caso alguém não saiba? Né? Instância, né? Então, como se fosse qualquer órgão, grupo ou qualquer coisa nesse sentido do movimento Empresa Júnior. Então, a gente tem, como eu falei, cada instância a empresa júnior, núcleo, federação, confederação, conselho global, né? Então, a gente tem também um documento chamado Papel das Instâncias. Esse documento, ele é muito bom. Vou só abrir aqui para vocês terem uma noção. Disponibilizo o link depois para vocês. Eu não vou me aprofundar tanto nele, porque eu falei bastante sobre como a gente está aqui. Eu vou falar um pouco sobre o mapa estratégico das instâncias, né? Então, como a gente consegue estar potencializando. E a gente traz assim, putz, e aí foi um grande problema que o movimento Empresa Júnior sempre teve, como eu falei para vocês, que é ter a clareza do papel. Então, o que eu, como federação, o que eu, como empresa júnior, o que eu, como Brasil Júnior, preciso ou devo fazer, assim, né? E aí a gente chegou em 4 grandes resultados, né? Potencializar o empresário júnior, potencializar a rede, potencializar o impacto do movimento Empresa Júnior e potencializar a instância, né? Então, cada instância eu enxergo, e assim, até algumas interpretações pessoais, que, tipo assim, cada um, seja ele empresário júnior, seja ele empresa, federação, confederação, possui, né, vamos dizer assim, entre aspas, missões, enfim, possui um papel dentro disso. Então, se a gente olhar, potencializar o impacto do MEG para uma empresa júnior não é a mesma coisa que potencializar o impacto do MEG da Brasil Júnior, por exemplo. A gente tem aqui, olhando para o impacto do MEG, que a gente está olhando para o NPS, a gente está olhando para o MyJJ Impacto, a gente está olhando para serviços como esse, que até eu não consigo colocar aqui no slide, mas eu coloco aqui para vocês agora. Quando a gente olha para isso, a gente está olhando muito para como a gente consegue estar desdobrando essa meta, né? Então, a gente tem que potencializar o impacto do MES, a gente vai ter objetivos e indicadores específicos, né? Então, potencializar a instância, a gente vai falar sobre evolução na mandala, e aí, quando eu olho assim, olhando para a empresa júnior, né, potencializar a instância, o que faria a empresa de vocês potencializar? É ser mais, estar mais forte, né? É captar mais? É a mandala das EJs? É ter um time maior? Enfim, né? Não necessariamente que vocês precisam ter um indicador,
mas é muito tentar entender como a instância, a empresa júnior, pode ser potencializada. E aí eu até falo para pessoas que querem assumir lideranças ano que vem, querem assumir time, diretoria de EJ, em tentar entender qual a instância que você está se candidatando, como ela consegue ser potencializada, olhando muito para esse mapa estratégico, né? Então, se eu quero ser potencializado na instância, ok. E como é que eu vou potencializar o impacto do movimento empresa júnior? Então, se eu olho para a instância, a federação, a gente tem aqui as metas que são correlacionadas com isso, potencializando o impacto do MED, número de instituições de ensino superior, IES júniores e número de empresas juniores, que eu estou potencializando potencializando mais o impacto que ele está gerando, assim. Então, quando a gente tem, né, potencializar o empresário júnior, a gente está falando sobre EJs alto crescimento e EJs de alto impacto, porque a gente está falando realmente sobre a vivência empresarial em si, né? Então, como ele está vivendo o movimento empresa júnior, com aquele lance lá de questão de realmente executar projetos e potencializar a rede, quando a gente está falando assim, como a rede consegue se conectar cada vez mais, né? Então, se o núcleo ele é algo dentro de conexão da rede, dentro do trabalho com a rede, a gente vai falar sobre como a gente vai estar desenvolvendo ele. Deu para entender? Só para alguém ter alguma dúvida dentro disso que eu falei? Não, né? Beleza. Eu acho que vocês não estão vendo minha tela, né? Agora que eu parei para pensar. Não, isso que eu ia falar, tipo, eu acho que Não, vocês estão vendo Sim. colocou para tela? compartilhar só não. uma janela. Isso é verdade, amigo. Oh, meu Deus do céu, gente. E eu falando aqui de boa, tá? Só para Fui vocês, tapeado. Não queria te pra vocês interromper. visualizarem o que eu estava falando aqui. Então, só para enxergar, né, que tipo assim, como eu estava falando, né, potencializar empresário júnior, a gente tem número de empresas júniores alto crescimento, número de empresas júniores alto impacto, e cada uma dessas vai se transformando, né? E esse foi o documento que eu mostrei, que meu tá travado, enfim, travou, mas eu vou mandar o link depois, que vai falar sobre o papel das instâncias e como o movimento empresa júnior consegue se portar perante elas. Show? Então, quais lições aprendidas a gente tira daqui hoje, né? A gente entende que o sistema ele é complexo, então ele pede respostas complexas. A gente entende, né, que o empresário júnior ele é a base de tudo que a gente está fazendo. A gente entende também sobre como cada rede tem seus próprios desafios e precisamos entender isso como um todo e que a gente está aqui realmente para se ajudar. Alguém tem algum outro insight que gostaria de estar trazendo aqui ou algo nesse sentido? Show. E aí, então, para fazer um check-out final desse momento em específico, eu não estou com o ADM, então alguém preparei para dividir salas. Eu queria que vocês dividissem salas e respondessem duas perguntas. A primeira é, qual é o meu papel dentro do sistema MES de hoje, ou o papel da minha instância? Vocês podem correlacionar os dois, né? Então, como é que eu me relaciono dentro da minha instância, seja o time, federação, EJ, tudo mais. Então, você também vai falar um pouco sobre a EJ. E qual é o papel que eu desejo para 2021, assim. Então, olhando um pouco para o próximo ano, a gente pode ter migração de sistema, assim, a pessoa pode estar na EJ, entrando como time, diretoria, sair da diretoria para Brasil Júnior, sair da EJ para Conselho da Federação, porque a gente também olha isso como uma parte do sistema MED. Então, a gente tem essas duas perguntas para serem respondidas. Qual é o meu papel hoje, qual é o meu papel que eu desejo ser amanhã? Deu para entender? Sim. Pode abrir, amiga? Abri. Perfeito. Apertem aí, gente, que vocês estão sendo direcionados para a sala, por favor. A garganta ficou seca, pera. É o que, amiga? Eu vou beber uma água rapidinho enquanto eles estão lá, que a minha garganta ficou seca. Tá bom. Kíria, poderia me redirecionar de novo, porque apareceu e sumiu muito rápido aqui. Não deu ter nem tempo. Ai, meu anjo. Obrigada. R$10, hein? Pago no final do ano. Eu quero Talvez meu seja- boletim! Amiga! Te mandei de novo. Aborte. Não tá aparecendo. Clica, vai em Breakout Rooms que já aparece a sala que você tá.
Gente, vocês estão aí? Não. Eu tô ouvindo. Assim que terminar, a gente vai pedir pro, Ouvindo. a gente vai pedir pro conselho ficar e aí vai apresentar a Qualis e a Prospecta. E elas devem. E elas já estão com os desafios quase tudo certo. A prospecta já não foi apresentada? Não. Gente, eu jurava que sim. Ah, prospecta. É a Projetec. Meu Deus, é muito P, mano. Sim, é muita J. E aí, elas devem se federar semana que vem. Deve rodar formulário. Mais 2 menos 2. Ops. João. Meu Deus, tá gravando isso. Se a gente é a base, a gente deve ser o mais participativo, responsivo, e, tipo, é muito nesse... Porque se o centro não... Imagina que são várias catracas, e se essa catraca do centro não girar, nenhuma gira. Então, é por isso que, que eu acho que é um dos pontos, assim, mais chaves, assim, para a gente estar iniciando, ou para estar terminando o ciclo. Quando o engenheiro é forte, gente. Acho massa, amigo. Acho que você falou uma coisa muito massa, assim, que é bem o que eu entendo sobre o sistema médico como um todo e o nosso papel de instância. Galera, era muito disso que eu tinha para passar. Eu espero que tenha feito sentido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo sobre sistema MED, sobre o papel das instâncias, sobre também perspectivas do futuro. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, galera, eu acho que a Parajúnior vai ter núcleo só em tal ano. Eu acho que a EJ tem que mudar. Mas, enfim, a gente pode fazer um debate bem legal, assim, sabe? Eu prefiro pelo Telegram, porque dá para acelerar áudio, tá? Só, enfim. Tudo bem, galera. E aí, agora eu passo de volta a palavra para a maravilhosa deusa da expansão, Kyria. Boa noite, gente. Não sei se maravilhosa, mas Deus, com certeza. É brincadeira. Gravado. Gente, hoje a gente vai começar um momento muito especial da reunião do conselho, mas como é um momento que pode ser aberto, não tem porém, quem está na chamada pode ficar nessa primeira fase. Então, quem está chamada assiste aí, viu? Carla, Luizinho, quem se despediu do conselho recentemente pode ficar, que é um momento interessante para a rede. Então, quem está aqui vai ter a oportunidade, o privilégio de participar desse momento que é tão gostosinho. A gente vai apresentar hoje duas EJs para a rede, que são EJs que estão no processo de federação, e elas aí vão mostrar o que estão fazendo, o que são, como são, e vão contar um pouquinho da história delas para vocês. Tarciane, opa! Vocês estão por aí, gente? Qualis? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, eu não sei se tá me ouvindo. Eu tô te ouvindo, amiga. Você consegue compartilhar a tela e falar? Então, boa tarde. Sim, eu acredito que sim, só que não sou acostumada a mexer nessa plataforma, mas... Perfeito. Amiga, é num negocinho verde que tem assim, share screen. Ok, perfeito. Só tô esperando aqui meu computador abrir a PowerPoint. Perfeito, anjo. Deixa eu só... Gente, que horror. Conselho que tá vendo que tá faltando algum amiguinho, algum conselheiro, assim, que sempre aparece e não tá por aqui, marque ele lá no grupo para ele participar dessa call, que vai ser importante pra gente falar de alguns assuntos cruciais. Então, por favor, deem uma marcada nas pessoas que estão faltando pra gente já começar a call.
Tô carregando sua apresentação, viu, Tassi? Meu anjo caiu. Ela caiu. Faz muito sentido. Tá, se você quiser me enviar a apresentação, eu compartilho e você vai falando. Então, eu tinha conseguido compartilhar, só que a internet caiu. Tudo Mas bem. só um minutinho. Vocês estão conseguindo visualizar agora? Peraí, que tá carregando. Agora foi. Ok. Amiga, você tem 10 minutos, tá bom? Perfeito. Contando de agora. Ok. Então, só vou compartilhar. Perfeito, então. Boa tarde a todos. Meu nome é Tarciane Vitória. Eu sou graduanda do 3º período do curso de Zootecnia. E eu vou estar representando a Qualis Júnior, né? Que é vinculada à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, do Instituto de Estudos do Trópico Úmido, mais especificamente do curso de Zootecnia aqui do campo de Xinguara. Então, por que Qualis Júnior? A Qualis Júnior, ela surgiu nome, né, proveniente de Qualis, que Qualis vem do latim. E o latim, ele representa qualidade. Então, a gente veio trazer essa questão. E além de tudo, a gente pode perceber que a questão do Qualis, geralmente, ele vem com S. Então, por que que o nosso é com Z? Então, o nosso veio com Z em decorrência da zootecnia, né? Então, nós temos a Qualis Júnior de zootecnia, de consultoria e assessoria zootécnica. Então, a Qualis Júnior, ela surgiu, né, do inconformismo em relação à nossa realidade. Nós somos xinguarenses, obviamente, mas, assim, nós percebemos que tem uma grande dificuldade, né, em relação aos produtores e tudo mais. Então, nós surgimos com o desejo de trazer mudança. Mudança para o Pará e mudança principalmente para Xinguara. Então, a Qualis Júnior, ela possui por missão prestar consultoria zootécnica com foco na qualidade dos serviços prestados e na satisfação dos nossos clientes. E a nossa visão é ser referência, né, em consultoria agropecuária no estado do Pará, como eu falei anteriormente, mas em específico para Xinguara, e tornando-se uma empresa de alto impacto na sociedade a qual está inserida. Então, os nossos valores são responsabilidade, né, ao realizar os nossos serviços, a qualidade, né, que já vem do nosso nome, e a ética, né, nos nossos serviços prestados. Em relação ao nosso organograma, que seria nossa organização, nós somos organizados em diretor-presidente, diretor-vice-presidente, diretor de gestão de pessoas, diretor de projetos, diretor administrativo e financeiro e diretor de relações públicas. Então, todos esses setores, eles podem vir a ter gerências, só que essas gerências podem ser opcionais, ou seja, o setor pode ter ou não. E, posteriormente, também nós podemos ter os trainees, e esses trainees, eles são pessoas, né, que anseiam, né, que também tem essa questão desse inconformismo dentro de si e que também querem fazer parte da Qualis Júnior. Então, elas entram na nossa empresa e fazem parte, né, da nossa empresa e, no caso, se passar do processo seletivo, né, depois do processo seletivo, são trainees, depois de trainees, elas são efetivadas e podem vir a ser gerentes e diretores também. Então, toda essa questão, nós buscamos sempre passar todos os nossos conhecimentos, né, para nossas gerências e também que as gerências passem para os trainees. Porque nós entendemos que a empresa ela não vai ser só nós, né, diretores hoje que estão em gestão, mas que também serão os futuros. Então, nós sempre buscamos, né, em questão de melhorar isso também. Em relação aos nossos diretores, nós temos o Vinícius, né, o Vinícius Rodrigues, que ele é o nosso diretor-presidente. Nós temos o Caio Vinícius, que é o nosso diretor vice-presidente. Nós temos a Maria Tereza, que é a nossa diretora de administrativo financeiro. E tem a Fernanda, né, que ela é nossa diretora de projetos. Eu sou a Tarciane Vitória, como falei anteriormente, sou diretora de gestão de pessoas. E tem o Giliard, que é o diretor de relações públicas. Em relação aos gerentes, atualmente nós temos como gerente a Auliane, que ela é gerente no setor de projetos, a Ana Paula, que trabalha junto comigo, né, diretamente,
ela é de gestão de pessoas, ou o Lucas, que é gerente do administrativo financeiro. Então, já em relações públicas, nós temos 2 gerentes, né, em virtude da demanda do setor. Então, nós temos a Giovana e a Janaína como gerentes, né, em relações públicas. Então, nós temos a nossa carta de serviços. A nossa carta de serviços, nós trabalhamos com a questão de manejo de pastagens, né, porque às vezes o agricultor, ele acha que pastar, tipo assim, a pastagem não precisa de um manejo, que ela só precisa ser colocada e você coloca os animais em cima e pronto, tá tudo certo. E não é assim, então nós, né, trabalhamos com isso, nós trabalhamos com essa questão do manejo de pastagens. Nós também trabalhamos com a questão de formulação de dietas, então nessa imagem nós podemos ver um boi Nelore, né, que está em confinamento. Então a formulação de dietas ela é fundamental para a questão da nutrição do animal, bem como a questão do manejo de pastagens, quando é extensivo, né? Então, aqui nós temos dois casos. Nós temos o extensivo, que trabalha mais com a questão das pastagens, né? Então nós temos o manejo de pastagem, e também temos a questão do confinamento, que ele é mais intensivo. Então, nós podemos ver que talvez o espaço, né, que o animal tem, ele é menor. E aqui nós temos a análise do solo. Então, a análise de solo ela é realizada para que posteriormente nós possamos, né, trabalhar com esse solo. Então, nós fizemos um projeto fictício que era de adubação em calagem. Então, essa adubação em calagem ela foi feita, né, a fim de melhorar a produtividade do solo e, por consequência, né, melhorar a questão da pastagem e melhorar o alimento, né, que estava sendo entregue para a questão do bovino. E aí, para que a gente fizesse a adubação e para que a gente pudesse fazer a calagem, nós precisamos da análise de solo, porque nós precisamos saber quais nutrientes faltam, quais nutrientes estão presentes, e tudo isso é feito com a análise de solos. Então, também nós temos a questão da escrituração zootécnica. A escrituração zootécnica é praticamente colocar, né, em planilhas e mesmo organizar, vamos dizer assim, a questão de tudo que o proprietário tem na sua fazenda, porque uma coisa que nós precisamos colocar na cabeça dos produtores é que a fazenda ela é uma empresa, então ela precisa de organização, ela precisa, né, tá tudo certinho. Então, nossos projetos, nós não realizamos projetos ainda, né, para a questão externa, ou seja, para a sociedade em si. Entretanto, nós realizamos um projeto que nós consideramos um projeto, né, que foi bem interessante, que foi a questão do nosso processo seletivo. Então, nós realizamos nosso processo seletivo e ele foi realizado de forma, né, online, totalmente online, em virtude da pandemia. Então, o nosso o processo seletivo, nós obtivemos essas fases. Então, nós tivemos as inscrições dos candidatos, né, eles se inscreveram, aqueles que queriam fazer parte, né, da Qualis. Nós realizamos algumas entrevistas e fizemos algumas dinâmicas e também tivemos os resultados. Então, aqueles gerentes, né, que eu mostrei no início, todos eles passaram, né, pelo nosso processo seletivo e foram aprovados. Então, eu acredito que a gente teve um bom resultado, por quê? Porque nós temos gerentes hoje que eles são empenhados, né, e também estão juntos com a gente, né, no objetivo de levar a Qualis Júnior para frente. Então, por que a Qualis, ela almeja a federação? Por que ela quer se federar? Então, a federação, ela traz diversos, tipo assim, coisas boas, né, vamos dizer assim. Então, a gente, durante todo esse processo de federação, nós realizamos bench com outras EJs, isso foi muito, muito engrandecedor. Então, a gente vem crescendo, né, com certeza, desde o início, né. Nós temos o contato com a rede, nós teremos a integração, nós teremos suporte sempre que preciso, isso é essencial. Então, como eu falei, a gente também vem crescendo e a gente vem se capacitando e tudo isso a Pará Júnior nos proporciona. Então, assim, a Qualis, ela recebeu muito. Então, acho que a partir do momento que a gente se federar, a partir do momento... Na verdade, já a partir de agora mesmo, a gente já quer retribuir, sabe? Então, a gente já quer fazer parte, né, do Movimento Empresa Júnior e contribuir com o Movimento Empresa Júnior. Então, assim, nesse momento, a Qualis Júnior, ela quer se federar porque ela também quer contribuir. Então, a gente entende que é uma via, né, de dupla que a gente recebe, mas que também a gente quer contribuir, né, da mesma forma. Então, todos, né, pela a minha apresentação e agradeço a todos novamente pela atenção. Amigos, ai, perfeitos, sem defeitos.
Tudo pra mim. A gente estava aqui falando que a Qualis ia cuidar dos gatos da PJ, mas porque vocês são perfeitos, amados. E aí, gente, sei que a apresentação foi bem ampla, mas se alguém tiver alguma dúvida nesse momento, alguma coisa que queria saber mais da Qualis, pode falar. Espaço aberto. Wesley, pode falar, meu bem. Oi, gente. Boa noite. Eu já passo na tua casa e te pego. Ai, meu Deus, o que foi isso? Pode falar, amigo. Eu entrei um pouquinho atrasado, então não sei se falaram antes, então se falaram antes, peço desculpa. Eu queria saber alguns cases de sucesso da Quadis, vocês já executaram alguns projetos e como foi a experiência de vocês? Queria saber mais com relação a essas questões. Certo, Amigo, então, amiga, só pode antes de falar. tu falar rapidinho, eles entraram naquele projeto que a gente até conversou com o conselho, que foi sobre execução de projetos fictícios, né? Que a gente daria um case, uma problemática, e eles iam resolver um projeto fictício para tentar aí adaptar à realidade e tentar desenvolver, porque o mercado deles estava um pouco complicado, um pouco mais complicado do que a gente está acostumado na pandemia. Ai, amiga, pode falar. Perfeito. Então, nós realizamos o nosso case de sucesso, né, o processo seletivo, que eu acabei citando, né, na apresentação, mas também tem a questão de, eu não sei se dá para ver aqui, se dá para colocar, mas eu falei sobre a questão da análise de solo, né, eu falei sobre a questão de que a gente fez um projeto, e esse projeto justamente era esse projeto fictício, e ele foi um case de sucesso para a gente, porque nós pudemos, né, nós abriu as percepções diferentes para a gente não tinha noção, né, do mercado em si. Então, ao realizar esse processo desse projeto fictício, nós podemos perceber que alguns insumos, eles não são disponíveis, né, na nossa cidade. Então, nós não temos, por exemplo, calcário, nós não temos, questão de suplementação, nós não temos super simples, nós temos só como se fosse premix, sabe, composto. Então, tudo isso nós podemos ter noção de realizar a questão do projeto. E esse projeto ele foi fundamental para que a gente ter também em relação de como se fosse parceria, sabe? Porque na Unifesp nós não temos a questão de um laboratório para que a gente possa realizar a análise de solo, por exemplo. A Unifesp ela não disponibiliza, então, assim, e aqui em Xinguara também a gente está no processo de crescimento, vamos dizer assim, né? Porque a gente ainda está fazendo. Então, a gente não tem disponível. E a partir disso, a gente começou a realizar parcerias, né, com outras universidades e com outros laboratórios, e nós conseguimos, a partir de um projeto fictício, conseguir, né, uma parceria realmente, né, que vai funcionar para a gente, que nós vamos utilizar posteriormente, né, em um projeto real. Então, assim, nós fizemos, são os nossos 2 cases de sucesso que nós temos, né, que nós podemos demonstrar, assim. Show, pessoal. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta para conversar? Tá, se você quiser finalizar, falar alguma última coisa, já que não temos perguntas. Perfeito, então. Eu acho que estão um pouco acanhados, mas podem me perguntar caso tiver qualquer dúvida. Eu não sei se eu falei um pouco rápido, mas eu quis transmitir realmente, né, o que a Qualis Júnior representa, e assim, eu vejo, na verdade, eu quero mais agradecer mesmo, né, por todo o suporte que a gente recebe, porque a gente recebe suporte em todo momento, assim, todo momento que nós precisamos. Então, isso é bem importante, né, no nosso crescimento. Então, na verdade, eu quero mais agradecer a todos. Ai, gente, muita timalia. Inclusive, a Qualis conseguiu finalizar o CNPJ dela essa semana, então o conselho vai ver o nomezinho e o drive dela aí por aí. Amiga, você pode parar de compartilhar a tela, que agora a gente vai pro próximo, Jota. Marlon, você tá por aí? Opa, estou sim. Tudo certo.
Amiga, se você puder parar de compartilhar a tela. Para o Marlon compartilhar. Gente, só para dando contextos, como o Pará é muito grande, a gente vai sair da apresentação da Aqualis, que é de Xinguara, e vai para Santarém. Então, Amiga, oi, pode falar. Agora foi. Então, a gente vai para Santarém com a Prospecta, que é uma EJ da UFOPA, e ela vem contar um pouquinho para vocês como tem sido o processo de federação e um pouquinho dela. Amigo, pode compartilhar a tela e pode dar-lhe. Estou apanhando aqui rapidão. O slide está mais simples, tá bom? O pessoal não vai... Acho que é aqui. Aperta em Share Screen, isso, foi. Tá carregando agora, só um minuto. Pode ir. Tudo bem. 10 minutos a partir de agora, viu? Tudo bem. Boa noite a todos. Eu me chamo Marlon, sou representante e atual diretor-presidente da Prospecta Júnior, que é uma empresa júnior da Geofísica da UFOPA, da Universidade Federal do Oeste do Pará, certo? Como é que passa o slide aqui? Só clique em cima, amigo. Tá, beleza. Isso. Bem, a empresa foi fundada no dia 18 de julho de 2018 e tinha como objetivos proporcionar a aplicação e a prática dos conhecimentos teóricos relativos à área da geociência, da geofísica, né? Uma coisa que estava faltando muito, né, no curso. Então, a questão da empresa júnior veio para passar, né, a unir a teoria à prática, incentivar a capacidade empreendedora dos discentes, no caso, né, não só o ambiente de sala de aula, mas um ambiente mais empresarial, mais mercado de trabalho, intensificar o intercâmbio sociedade-universidade, para que a própria sociedade veja, né, o porquê existir a universidade, o porquê do curso, né, se tornar uma coisa mais social, vamos dizer assim. Promover eventos que possibilitem e incentive o debate de temas de geociências, né. Então, a proposta da Prospecta, inicialmente, também envolve, né, cursos, entre outras reuniões, enfim, para debatermos a questão da geociência, né, como um todo, né, que a geofísica faz parte do IEG, no caso, o Instituto de Engenharia e Geociências, então, está nesse meio, e divulgar eventos. Realizar ações que promovam o desenvolvimento sustentável, não podemos esquecer dessa parte, e promover o desenvolvimento econômico e social, né, como um todo da empresa, do curso e junto com a sociedade. Temos como missão contribuir com a formação profissional dos acadêmicos de geofísica, com a aproximação e prática de serviços a partir de um ponto de vista empreendedor, um ponto de vista novo, né, aquilo que não é visto na sala de aula. Vale lembrar que a maioria, né, dos integrantes atuais da Prospecta são calouros, do primeiro semestre mesmo. Então, é uma coisa bem nova para a gente como um todo. A nossa visão é ser uma empresa júnior de referência nacional no campo da geofísica, criando soluções que atendam às necessidades dos clientes sem deixar de garantir o desenvolvimento sustentável, certo? Até porque a questão da criação da Prospecta, né, da empresa júnior de geofísica, foi justamente pela falta de empresas na região relacionadas a essa área, certo? Tinha uma certa deficiência e a Prospecta veio para suprir essa necessidade, né, de empresas, de público privado, de cunho público também. Os nossos valores: ética e transparência, empreendedorismo e inovação, desenvolvimento sustentáveis e sem deixar de ver os resultados, né, que é extremamente importante. Bem, a nossa organização atual, né, é composta por 6 pessoas no momento, todos diretores, né. Foi inicialmente processo seletivo apenas para diretores. Futuramente, a gente está planejando fazer um outro processo seletivo para cargo de gerência, né, que fica a critério dos diretores. Em média, são de duas gerências por diretor, que ainda não foram ocupadas. O diretor-presidente atual sou eu, Marlon Almeida.
a diretora financeira Amanda Rocha, diretor administrativo Laílson Gomes, diretora de marketing a Jéssica Rodrigues, diretora de produção Daniela Gomes e diretora de projetos Andressa Chaves. Acredito que mais uns 2 ou 3 estejam aí na reunião vendo isso aí. Bem, e nossos serviços, né? Os nossos serviços envolvem as áreas de engenharia civil, né? Nas áreas da geotecnia, né? Parâmetros geotécnicos, mapeamento e identificação de dutos, né? E, normalmente, quando é realizado esse tipo de serviços, como mostra a imagem aí, é necessário a aquisição de dados. E esses dados, normalmente, são feitos pelo GPR, né? Que ele localiza onde está exatamente dutos, entre outras coisas que estão na subsuperfície. Bem, já na parte da hidrogeologia, né? Temos a delimitação e identificação de lençol freático e captação de água e meio ambiente. No caso, utilizamos métodos indiretos, né? Não invasivos no solo. Ficamos no solo propriamente dito e executamos normalmente para a hidrogeologia a partir do resistivímetro, né? Métodos elétricos, no caso. Além da hidrogeologia, tem a parte da geologia e a arqueologia, que é, vamos dizer, a parte mais visada atualmente, né? Que é a exploração de minérios, principalmente, né? Porque o Pará é rico em minérios, e estudo de sítios arqueológicos, né? Também, todos esses que estão nesse slide utilizam o resistivímetro como equipamento. E por que se federar, né? Aliás, falando sobre os projetos. Atualmente, não tivemos nenhum projeto próprio da Prospecta, certo? Apenas um contrato que havia entre o professor e uma outra empresa, que, a partir daí, se teve a ideia de criar uma empresa júnior, certo? Então, a gente está na espera de respostas de parceiros aí, que possivelmente vão vir um projeto aí para Minas Gerais, né? Com a Vale, terceirizada da Vale, que vai também nos subcontratar, no caso. Sobre também um edital que houve da UFOPA, né? Sobre questão de utilização de meios para a prevenção do coronavírus, né? Nós enviamos nosso projeto para lá, referentes a um aplicativo de celular mesmo, para mapear, né, as pessoas que estão com sintomas, que estão confirmadas, né, para a gente fazer tipo um mapa de risco dentro da própria universidade. Foi aprovado e o início do projeto possivelmente vai ser agora em dezembro. E agora sim, porque se federar, né? Bem, pegamos 2 representantes da empresa para falar, né, um pouco sobre isso. No caso, eu, primeiro vídeo, Marlon, e segundo a Jéssica. Vou colocar aqui. Por que se federar? Amigo, o vídeo tá sem áudio, acho que carregou sem áudio. Mas aí você pode falar. Você pode falar o que você falou. Ai, meu Deus. O áudio. Pode falar o que você falou. Ai, meu Deus. Onde é que veio esse compartilhar áudio? Mas, enfim, tá? Acho que eu mudei alguma coisa aqui, sumiu. Tá, voltou. Por que se federar, né? Primeiramente, pelo todo o suporte que até o momento e futuramente também vamos ter, né? Com o pessoal da Pará Júnior, no caso, tenho muito a agradecer. A Kíria, como, vamos dizer, tomando a frente, né? Que eu sempre falo com ela, não conheço o restante do pessoal. E segundo, a partir da federação, né, a gente vai ter o contato com a rede. E a gente sabe que as empresas júniores, de modo geral, podem ter dores semelhantes, né, problemas semelhantes, e que se a gente estiver engajado, se a gente estiver participativo um com o outro, com certeza a gente tem muito a ganhar, né, todos nós. Não somente eu como Prospecta, mas uma troca de informações com outras empresas júniores, né, a gente tem muito a crescer, a gente tem muito a desenvolver e mostrar nossos serviços e resultados. Aí tem o da Jéssica. A Jéssica, se quiser falar aí também, Jéssica. Tá ouvindo? Oi. Pode falar, meu anjo.
Era só para somar mesmo. Aqui a gente sofre bastante com relação à internet e estava falhando bastante no início, mas assim, mais a parte dos nossos serviços, né? A empresa, enfim, foi fundada e pensada, né? Para que, como os serviços da geofísica, como a geofísica pode oferecer esses serviços. E muitas empresas não conhecem, né, a geofísica como o que é. Talvez muitos aqui estejam perguntando. E a gente é necessário a gente responder, né? E só para somar a apresentação, não sei se já está no nosso tempo, mas a gente trabalha bastante nessa área de exploração, assim como o Marlon falou, né? A gente é bem requisitado, como os professores normalmente falam, a gente é bem requisitado nessa área de exploração, desenvolvimento tanto de indústria, né, principalmente petróleo, e a gente atua desde a coleta de dados até a interpretação dos mesmos para escolher a melhor técnica, né, de extração, fazendo o máximo para que a gente porque a gente não degrade o meio ambiente, né? Então, a gente passa por todo o processo. A gente foi para campo, fez toda a coleta de dados, mostrou, enfim, nós passamos a apresentar. Não, olha, esse aqui é o principal método a ser utilizado. Então, as empresas olham a geofísica assim, poxa, eles não degradam tanto o meio ambiente, a gente pode conseguir aplicar o melhor método, a gente não pode perfurar, eu quero achar um poço, né, falando bem amplo para que todos possam entender aqui. Eu preciso perfurar um poço. E aí eu vou perfurar vários locais, né, do meu terreno para mim poder encontrar um? Não. A geofísica oferece esses trabalhos técnicos, né, para identificar para vocês onde deve ser perfurado. Então, a gente trabalha bastante nessa área de exploração mesmo, sem degradar. Acredito que era só mais para somar nossa apresentação por conta do tempo também. Muito bem. E aí, qual o motivo da gente se federar? O seu vídeo aqui que foi apresentado. Que não foi apresentado, na verdade. Tá. A gente conversou, né, e acredito que o principal motivo é para que a gente possa, além de somar um com o outro, né, a Parajúnior tende a oferecer também grandes portas para a gente, mas a nossa empresa em si possa ser reconhecida, né? O nosso curso, ele já não é tão falado, ele já não é tão conhecido. Então, através da empresa se federar, da gente se tornar uma empresa em si, nós possamos ser reconhecidos e trabalhar juntos, procurar cada vez mais, juntamente com todas as redes que nós vamos alcançar, que nós possamos também ajudar um outro, né? Todas as empresas juntas podem somar, assim, um com o outro. Perfeitos. Gente, alguma dúvida, algum questionamento? Querem saber mais alguma coisa? Eu posso falar aqui? Pode. Eu fiquei com a dúvida sobre a diretoria de produção, se vocês pudessem me explicar um pouquinho o que ela faz. Nomes diferentes, né? Vai, Marlon. Diretoria de produção, a Daniela está aqui presente, é a nossa diretora de produção. Cadê ela? Tá ouvindo, Daniela? Enfim. Eu acho que não, amigo. Acho que ela não estava ouvindo, estava um pouco apanhando, né, do aplicativo. Bem, inicialmente a diretoria de produção era chamada diretoria de controle de qualidade, né? Então ela verifica, né, a questão da qualidade do projeto a ser executado, né? E verifica todos os parâmetros que devem ser seguidos, né? É mais uma diretoria cri-cri, vamos dizer assim, né? Ela tem que seguir todos os parâmetros necessários, por exemplo, não pular passos, sempre utilizar o cronograma exato. Então, é mais essa questão de controle de qualidade e ver a produção se está tudo ok. Em outras palavras, é isso. Entendi, obrigado. Nada. Amigos, mais alguma dúvida? Não, tudo certo. Pode falar, Wesley.
Oi, gente, boa noite. Primeiro, noite. parabéns pela apresentação de vocês, engajamento. Eu queria saber mais mesmo, compreender como anda a situação de vocês com relação a materiais, infraestrutura, né? Porque a geofísica, se não me engano, boa parte dos seus serviços, elas precisam de equipamentos. Então, como é que vocês suprem essas necessidades de vocês para entregarem os seus projetos e atenderem os seus clientes? Bom, no caso, a UFOP, ela possui materiais, possui equipamentos necessários para que a gente faça todos esses serviços. Entre eles, resistivímetro, super sting, que é um outro equipamento de métodos elétricos, gravímetro, GPR, enfim. A gente tem todo esse aparato, todos esses equipamentos, né? Caso a gente sinta a necessidade de utilizá-los, né? A gente tem como pegar da própria universidade mesmo. Temos todos os equipamentos. Inclusive, esse projeto que eu havia falado, possivelmente que vai ser em Minas Gerais, é justamente disso, né? Eles estão necessitando desse equipamento, desse super sting, por isso que vão nos subcontratar, entendeu? A gente dá uma força, vamos dizer assim para eles. Certo, entendi, obrigado. Eu só queria levar um pequeno detalhe aqui. Caso a Prospecta, né, seja federada, eu espero que sim, estou torcendo para isso, vai ter um match na rede, né? Prospecta e Prospecto, só deixa assim no ar. Verdade, eu não vi aqui, né? Mas, gente, já vai arrumar um jeito de arrumar. É bom que vai ser uma ação compartilhada bem próxima, gente, já estou prevendo. Tem que dar um outro apelido para cada um. Perfeito, amiga. Obrigada pela apresentação. Nesse momento, eu que agradeço pela oportunidade. Nesse momento, então, eu preciso que quem é da Prospecta saia. O momento já acabou, agora a gente vai começar a reunião do conselho. Quem não é conselho também, obrigada pela participação até aqui. Time pode ficar, brincadeira. Só conselho mesmo nesse momento, que vai ser uma conversa bem importante. A gente vai falar um pouquinho de processo eleitoral, de alguns pontos que a gente vai conversar também. Então, por favor, tchauzinho, obrigada pela participação. Até mais, Se quiser dar um beijo. Até mais. Beijo, gente. Beijo, tchau. Como é que sai disso aqui? Amigo. Vou dar um F4 mesmo. Vai de isso. Quando eu faço a reunião no Skype, eu também não sei sair, né? Aí eu desligo o computador para sair da chamada. Amado, tá tudo bem? Discord, peraí. Quando eu quero sair do Discord, eu desinstalo ele, porque eu também não sei sair da chamada. Pronto, ficamos de conselho. Certeza? Sim, conferir aqui. Luana? Amiga, tudo bem? Conselho, não. Conselho. Eu tava contando aqui, peraí, amiga. Acho que ela... Pronto. Gente, conselho, por favor. Quem dá mais? Gente, não, a gente só queria dar algumas atualizações sobre o segundo edital do processo eleitoral, que ele vai recomeçar, né? O que acontece? Peraí, eu vou pausar.